Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos à segunda aula da nossa mentoria. Nessa segunda aula nós vamos falar o que é a unção e já vamos falar também quem pode receber a unção do Espírito Santo. Amém? Está lá no PDF, na página 5 e 6, a nossa aula. Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar, pedir o Espírito Santo que nos guie nesse momento, que abra nossa mente e o nosso coração para receber do Senhor. Pai, nos colocamos diante de Ti nesse momento. Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente para nos fazer entender tudo aquilo que nós iremos receber nesse momento, Senhor Jesus. Pai, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Ainda no texto base, no texto-chave, que é lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, do alto recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse versículo base, irmãos, nós vamos ainda continuar usando ele. Veja só, o ponto aqui, a pergunta é, o que é a unção? O que é a unção do Espírito Santo? Irmãos, eu vou ler aqui com vocês, colocar aqui a página aqui, acompanham comigo a leitura aí, na página 5, o último refrão lá embaixo, diz assim, ó: a unção na vida cristã é muitas vezes associada ao fortalecimento do cristão para cumprir sua missão no mundo. Ela pode se manifestar em diversas áreas da vida. Parou aqui, veja só, irmãos. A unção da vida cristã é muitas vezes associada ao fortalecimento cristão para cumprir a sua missão no mundo. Então, uma das funções da unção do Espírito Santo é nos fortalecer para cumprir a nossa missão nessa terra. Irmãos, se é uma coisa que nós precisamos, irmãos, para cumprir a obra, cumprir o chamado e a missão, é uma unção específica. Veja, homens e mulheres de Deus que ministram todas as noites, que ministram cura, que ministram poder, impartição, que viajam o Brasil, que viajam o mundo. Você não acha que isso é cansativo? É demais, é exaustivo, irmãos. Você todos os dias está em um aeroporto diferente, todos os dias você orar por cura, todos os dias você orar por enfermos, você impartir a unção. Irmãos, isso é tudo maravilhoso, tudo isso é maravilhoso, mas nós precisamos de uma unção específica para que a nossa matéria suporte toda essa correria, toda essa vida que não nos deixa, vamos dizer assim, ficarmos parados em uma cidade, em um lugar, não. Até quem é pastores de uma igreja local precisa de uma unção para um fortalecimento espiritual, para toda semana trazer um alimento espiritual para a igreja. Você que está nos assistindo, seja líder, seja apenas membro, seja apenas uma pessoa que ama o poder de Deus, o avivamento, você precisa da unção, porque ela é um fortalecimento para a sua fé, ela é um fortalecimento que te leva a você ir para a igreja. Sabe, naqueles dias que você está desmotivado, não consegue cultuar, não consegue buscar o Senhor, é porque você está vazio, lhe falta o poder e a unção do Espírito Santo. Então, a unção é um fortalecimento para a nossa vida cristã, para nos auxiliar no ministério, para nos auxiliar, irmãos. E a unção, ela se manifesta no ministério individual de cada um, seja na cura, seja em revelações espirituais, seja em impartição, seja em profecia. A unção, ela é manifestada de uma forma diferente. Essa é a unção. Veja só, vá anotando aí tudo no seu caderno, tá? A unção. Eu posso ter os dons agora, eu tenho um dom agora da cura, mas eu estou seco da unção. Eu posso usar o dom, porque o dom foi o Espírito Santo que me deu. Pela fé eu vou usar o dom da cura e ela opera. Mas quando eu opero um dos dons, seja cura, seja outros, profecia, revelação e tantos outros conhecimentos, se eu utilizo o dom debaixo da unção e do poder de Deus, esse dom, ele será elevado de nível. Eu vou usar ele com excelência agora, amém? Se o meu dom de cura curava apenas algumas pequenas enfermidades, debaixo da unção, eu vou curar, o Espírito Santo através de mim, enfermidades maiores, amém? Porque eu estou debaixo da unção. Então a unção, ela é uma capacitação. Eu sempre digo aqui para os nossos irmãos, que a unção, é uma capacitação de Deus, para que a gente possa fazer coisas que antes a gente não conseguiria. Amém? Então, no decorrer dessa mentoria, você vai entendendo sobre a unção. Vamos lá. Na página 6 da nossa mentoria, diz assim: quem pode receber a unção do Espírito Santo?
Nós temos uma leitura ali em Joel capítulo 2, o versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda carne. Acompanha a leitura aí, página 6, primeiro sofre lá. E há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. Então quem é que pode receber a unção? O Espírito Santo. Todos podem receber o Espírito Santo, todos, sobre toda a carne, amém? Todos aqueles que desejam, irmãos, receber, recebem. Agora, primeiro, para você receber a unção do Espírito Santo, você precisa receber o Espírito Santo. Você vai entender isso aqui. Para mim receber a unção do Espírito Santo, eu preciso receber primeiro o Espírito Santo. Como assim, pastor? Veja só, isso aqui talvez possa dar um nó na sua cabeça, mas eu quero tirar esse nó, eu quero que você entenda. Nem todos que têm o Espírito Santo têm o poder do Espírito Santo. Por quê? Veja só, você vai acompanhar essa leitura, vá anotando aí esse texto que eu vou lhe dar. Efésios capítulo 1, versículo 16, lá diz assim, ó, eu vou resumir em minhas palavras, que quando você recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o Evangelho do Reino, você recebe o Espírito Santo como selo da sua salvação. Então, quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu aceito Jesus. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 16. Eu recebi Jesus como seu Salvador, eu recebo o Espírito Santo. Eu sou uma nova criatura, eu recebo o Espírito Santo. Amém? Mas o que me falta agora é receber o poder do Espírito Santo. Eu já recebi o Espírito Santo, mas agora falta receber o poder do Espírito Santo. É isso que eu desejo, irmãos, porque nem todos que têm o Espírito Santo são batizados com o poder do Espírito Santo. Está escrito aí na sua apostila, tá? Nem todos que têm o Espírito Santo são batizados com o poder do Espírito Santo. A expressão ser batizado com o Espírito Santo está escrito aqui, ó, lá na última estrofe, na página 6. A expressão ser batizado com o Espírito Santo refere-se a receber o poder. Ser batizado com o Espírito Santo não é você receber o Espírito Santo, você já tem, você já é crente. Mas ser batizado com o Espírito Santo, essa expressão refere-se a você receber o poder do Espírito Santo. Amém? Você compreendeu isso aí? Para que você compreenda, eu vou lhe dar um texto que é muito importante que você leia ele. Só que antes desse texto eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando foi que os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo? Você sabe? Talvez você chutou agora Atos 2, mas não foi Atos 2. Não, pastor, não. Não foi em Atos 2 que os discípulos receberam o Espírito Santo. Os discípulos recebem o Espírito Santo, irmão, em João, está lá no livro de João, o capítulo 20 e o versículo 22. E Jesus, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e eles receberam o Espírito Santo. Só que até aí, tudo bem, passou-se 10 dias e nada aconteceu, mas agora, Atos 1:8, a profecia, vem a palavra, do alto vós recebereis o poder do Espírito Santo. Atos 2, o cumprimento, eles recebem o poder do Espírito Santo sobre eles, eles começam a falar em outras línguas, o poder vem sobre eles. Então João 20, versículo 22, eles recebem o Espírito Santo, mas só em Atos 2, eles recebem o poder do Espírito Santo. Amém? Então, a unção, para mim receber a unção, eu preciso ser crente em Jesus, eu preciso ser uma nova criatura, amém? Já ter o Espírito Santo morando em mim, e sim, agora, receber a unção do Espírito Santo. Uma pessoa para receber a unção, ela precisa ser crente em Jesus, ter nascido de novo e desejar esse batismo de poder sobre a sua vida. Amém? Você entendeu isso aqui? Se você não entendeu, entre em contato no suporte. Se você quer mais explicações, nós vamos estar te ajudando, amém? Deus te abençoe. Essa foi a nossa segunda aula da nossa mentoria. Eu te espero na próxima aula.